Damos início à solenidade de posse da nova administração da Associação Nacional dos Desembargadores, triênio 2024-2027. Compõem a mesa de honra as seguintes autoridades: Sua Excelência, o senhor desembargador Fernando Foch de Lemos Arigoni da Silva, presidente em exercício da Associação Nacional de Desembargadores. Sua Excelência, a senhora desembargadora Cláudia Pires dos Santos Ferreira, representando o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência, o senhor desembargador Fábio Dutra, presidente eleito da Associação Nacional de Desembargadores. Senhoras e senhores, a Associação Nacional de Desembargadores, ANDES, foi fundada como sociedade civil sem fins lucrativos pela Assembleia Geral reunida no dia 8 de março de 2006, com sede administrativa no Rio de Janeiro. Com 18 anos de existência, é uma entidade associativa que congrega atualmente mais de 400 desembargadores de todo o país. A ANDES é a única associação de abrangência nacional que reúne somente agentes políticos de segundo grau de jurisdição, desembargadores, nos tribunais de justiça, tribunais regionais federais e tribunais regionais do trabalho. Seu objetivo é aumentar a representatividade dos magistrados de segundo grau e ensejar pronta defesa de seus membros sem negligenciar a união com as demais entidades associativas co-irmãs. Gostaríamos de registrar a presença e cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Cavalieri Filho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no biênio 2005-2006 e procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor desembargador José Carlos Smith Murta Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no biênio 2007-2008. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Sveiter, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no biênio 2009-2010 e decano desta Corte. Excelentíssimo senhor desembargador Cláudio de Melo Tavares, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no biênio 2019-2020. E Sua Excelência, o senhor desembargador Roberto Guimarães, presidente em exercício do Instituto de Magistrados do Brasil. Agradecemos aos demais magistrados, procuradores, secretários estaduais e municipais, membros do Ministério Público, da Defensoria, delegados, advogados, servidores, colaboradores, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença nesta cerimônia. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Foch, presidente da Associação Nacional de Desembargadores. Declaro aberta a sessão solene de posse da nova administração da Associação Nacional de Desembargadores para o triênio 2024-2027. Ouviremos neste momento a execução do hino nacional brasileiro, interpretado pelo cantor Ian Dutra.
pirangas margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e forte, invade do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra dourada, dentre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desses solas mães, gentil pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, forão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá Baruque ostentas estrelado. Edito verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segue que a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, dentre outras mil, és do Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Foch, presidente da Associação Nacional de Desembargadores. Senhora desembargadora Cláudia Pires, que aqui representa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e em nome de quem, na pessoa de quem eu cumprimento todos os magistrados aqui presentes. Eu pretendo ser breve, portanto, vou abreviar um pouco aqui essas saudações, mas quero expressar aqui meus cumprimentos de uma maneira mais especial aos novos membros da diretoria, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, titulares e suplentes, e o faço na pessoa do novo presidente, que é o desembargador Fábio Dutra. Cumprimento a todos os demais presentes e assinalo que a presença de todos os senhores é muito significativa, porque a ANDES é a única associação de cunho nacional que congrega somente agentes políticos do segundo grau de jurisdição nos tribunais de justiça, TRFs e TRTs, além de conselheiros de tribunais de contas. Ao encerrar aqui a minha passagem pela presidência da ANDES,
Quero agradecer a colaboração de nossos incansáveis funcionários, Tiago Rodrigues e Caroline Rubim, bem como de meu colega e amigo, desembargador Fernando Fernandim Fernandes, diretor executivo, cuja extraordinária proatividade, proficiência e capacidade de trabalho mostram-se imprescindíveis para o bom êxito da administração e para a consecução dos objetivos de nossa associação. Muito obrigado, Fernandim. Para mim, foi particularmente difícil desempenhar-me na presidência da nossa associação, porque me tocou a dificílima missão de substituir o presidente desembargador Marcelo Burratem, cuja operosidade, com a ajuda do diretor executivo, deu outra dimensão à Andes e a inseriu definitivamente no cenário nacional. O que me deixa particularmente feliz, porque eu estava presente na Assembleia de Constituição desta associação. Eu quero aqui tornar pública a minha admiração pela gestão do desembargador Marcelo Burratem. Permitam-me, senhoras e senhores, lembrar que o que inspirou a fundação da Andes foi, de um lado, a necessidade de se aumentar a representatividade do segundo grau de jurisdição, haja vista a enorme desigualdade numérica entre juízes e desembargadores e as vicissitudes específicas de cada cargo, a ensejar pronta defesa de seus membros e dessa categoria de magistrados, é claro. Mas, de outro bordo, foi também a clara necessidade de, representando o magistrado de segundo grau de jurisdição, cerrar fileiras com as demais associações de magistrados na defesa intransigente, não apenas da magistratura, mas do próprio Poder Judiciário, num cenário adverso, porque o que temos visto ao longo das últimas 4 décadas é o que parece ser um programa planejado, orquestrado e contínuo de enfraquecimento do judiciário, paulatino, metódico, inclusive pelo descrédito de seus magistrados. O enfraquecimento do judiciário, minhas senhoras, meus senhores, não é obra do acaso. Muito ao contrário, é um projeto bem engendrado que vem sendo implementado paulatinamente e que engaja todo o espectro político, à direita e à esquerda, o que não é difícil de entender, porque é o judiciário a pedra angular do mecanismo de pesos e contrapesos. É ele o único capaz de pôr os súditos do Estado que batem às suas portas a salvo de ilegalidades, violências, arbitrariedades e injustiças. Ele é o grande vigilante da ordem constitucional e da ordem jurídica de um modo geral, desde que as garantias da magistratura sejam rigorosamente preservadas. Nesta esteira, tenho certeza de que a Andes prosseguirá sua caminhada, agora sob a condução segura e serena, mas firme, do meu colega e amigo Fábio Dutra, seu novo presidente, a quem desejo êxito e felicidade. Muito obrigado. Obrigado. Na sequência aqui, eu declaro empossado, eu solicito ao mestre de cerimônias que faça a leitura
do termo de posse do novo presidente e o convido para assiná-lo. Termo de posse do presidente. O presidente da Andes, desembargador Fernando Foch, no exercício de suas funções e nos termos do Estatuto, dá posse ao desembargador Fábio Dutra como presidente nacional eleito para o triênio 2024-2027. Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2024. Declaro empossado no cargo de presidente da Associação Nacional de Desembargadores o excelentíssimo senhor desembargador Fábio Dutra. Por favor. Gostaria que ocupasse agora o seu lugar. Neste momento, o desembargador Fernando Foch transmite a presidência da Associação Nacional de Desembargadores ao excelentíssimo senhor desembargador Fábio Dutra. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador Fábio Dutra, presidente da Associação Nacional de Desembargadores. Com muita alegria, convido os membros da diretoria e conselheiros a assinarem o termo de posse e solicito ao senhor mestre de cerimônias que faça a leitura do nome dos diretores e dos conselheiros. Primeiro vice-presidente, desembargador Fernando Foch de Lemos Arigoni da Silva. Segundo vice-presidente, desembargador André Ricardo Cruz Fontes. Terceiro vice-presidente, desembargador Carlos Cini Marchionati. Diretores nacionais. Diretor Nacional de Assuntos Legislativos e de Relações Institucionais, desembargador Roberto Carvalho Veloso. Diretor Nacional Cultural e de Eventos, desembargador Guaraci de Campos Viana. Diretor Nacional de Assuntos Jurídicos e Prerrogativas, desembargador José Laurindo de Souza Neto. Diretor Nacional de Relações com os Tribunais, desembargador Celso Ricardo Pel Furtado de Oliveira. E diretor nacional de inativos, desembargador Eduardo Augusto Paurá Pérez. Conselho Deliberativo, desembargador Fernando Fernandi Fernandes, desembargador Fernando Zardini Antônio, desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo, desembargador James Magno Araújo Farias, desembargador João Alves da Silva, desembargadora Mirza Thelma da Cunha, desembargadora Renata Machado Cota. Suplentes do Conselho Deliberativo, desembargador Alberto Nogueira Virgínio, desembargador Carlos Augusto Torque de Oliveira e desembargador Naor Ribeiro de Macedo Neto. Conselho Fiscal, desembargador Carlos Santos de Oliveira, desembargador Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues e desembargador Iedo Simões de Oliveira. Suplentes do Conselho Fiscal, desembargador Itamar de Lima, desembargador Maurício Paz Barreto Pizarro Drummond, desembargadora Rejane Anderson. Eu declaro empossados os membros da diretoria executiva e conselhos da Associação Nacional dos Desembargadores.
Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras da excelentíssima senhora desembargadora Cláudia Pires dos Santos Ferreira, representando o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todos e a todas. Infelizmente, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso teve outros compromissos previamente agendados e não pôde comparecer a essa tão significativa posse da magnífica gestão encabeçada aí pelo nosso presidente Fernando Foz, a quem transmitiu ao nosso querido desembargador Fábio Dutra, que agora nos representa. Nós, desembargadores, estamos devidamente representados pela pessoa certa, no momento certo e no lugar certo. Muito obrigado, Fábio, por essa sua gestão, e eu tenho certeza que será um sucesso. É isso que o presidente deseja. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Fábio Dutra, presidente da Associação Nacional dos Desembargadores. Excelentíssimos senhores desembargadores, associados da Andes. Em primeiro lugar, me dirijo a vocês, que são a razão de existir desta associação, que há quase 20 anos tem a difícil missão de defender seus interesses, direitos e prerrogativas. Reitero os meus agradecimentos e da diretoria que ora assume, prometendo que nos empenharemos para corresponder à confiança que em nós depositaram. Autoridades civis, militares e eclesiásticas. Nós as temos todas aqui presentes. Gentilmente vocês aceitaram o convite para estarem conosco neste momento solene, emprestando o prestígio de suas presenças e conferindo credibilidade a esta entidade que, apesar de nova, ainda não alcançou os 20 anos, já entregou resultados expressivos e correspondeu aos anseios dos magistrados de segundo grau em diversas ocasiões. Somos gratos a vocês, senhoras e senhores que dividem conosco a alegria de um novo começo. Sejam muito bem-vindos e o nosso muito obrigado recebam agora. A tarefa primordial de uma associação, sem dúvida, é a defesa dos ditos interesses, direitos e prerrogativas de seus associados. Assim também acontece com a nossa. Todos os desembargadores brasileiros estão sob o palio da Andes, sejam os da ativa, sejam os aposentados, sejam os que hoje se sentem fortes e felizes, sejam os que tiveram os seus salários aviltados pelas quedas dos chamados penduricalhos. A dignidade, eles a mantêm, mas a difícil tarefa de equilibrar as finanças com os salários defasados, eles a sofrem mensalmente. Também a função de uma associação defender os seus associados de acusações precipitadas, dos juízos assodados, de violações das normas constitucionais protetivas que a todos é assegurada. O sigilo das imputações, o respeito às pessoas dos investigados, o não uso de mecanismos degradantes de controle, como as tornozeleiras eletrônicas, contraditório, a ampla defesa e as demais garantias da legislação brasileira. Vivemos um momento histórico ímpar, visto que a evolução política tem criado um nítido confronto ideológico esquerda versus direita. E não digam que não existe mais esquerda e direita, pois temos visto diariamente os embates de ideias dos que se digladiam em torno dos antigos postulados livre iniciativa, intervenção estatal, mais Estado, menos Estado, capitalismo
e comunismo com suas variantes. Mais do que esse conflito, vemos o enfraquecimento da federação, estabelecida no artigo 1º da nossa Constituição. A cada dia recebemos decisões prontas, típicas de um Estado unitário, das mais complexas às mais triviais. Além da Constituição, temos as centenas de leis e, além destas, temos os atos normativos, as teses e também as centenas de súmulas dos tribunais superiores, sem esquecer o CNJ com suas inovações, recomendações e imposições. Não sabemos se isso é consequência de sermos o país dos bacharéis, com milhares de advogados formados a cada semestre, gerando milhões de processos, ou se é consequência da necessidade de dar fim aos milhões de feitos em andamento. Muitos processos geram a necessidade de muitas decisões e de sentenças, e daí decorre a necessidade de serem criados mais cargos de assessores e de desembargadores, e os tribunais vão inchando. A ANDE se propõe a contribuir com propostas, projetos e soluções para que a justiça seja segura, célere e tenha credibilidade. Ansiamos pela estabilidade jurídica, tememos as experiências genéricas e não precedidas de uma experimentação prática. Vemos a inteligência artificial com desconfiança e a consideramos ferramenta e não uma panaceia que vá resolver o problema da justiça. Enquanto a sentença depender do sentimento, nenhuma máquina vai substituir o ser humano. Sabemos que o progresso é inevitável e não queremos parar no tempo, pois o tempo não para, mas buscamos o aprimoramento gradual e seguro das tecnologias que contribuirão para que o homem possa praticar a justiça humana. Resumindo, o centro do universo é o homem e tudo deve ser feito em favor dele, desde a proteção da natureza, a sustentabilidade, o cuidado com o ambiente. Tudo visa dar ao homem condições seguras de vida neste nosso planeta. Sua vida, sua liberdade e a livre expressão de seus pensamentos importam e devem ser defendidos contra todo arbítrio e prepotência. E a ANDES pode e quer contribuir. Juntos podemos e queremos emprestar um pouco do que sabemos e da experiência que adquirimos ao longo da nossa jornada. Então, esse é o pensamento da Associação Nacional dos Desembargadores. Muito obrigado. Passaremos agora à entrega da medalha Andes, que foi criada em sessão deliberativa da diretoria da Associação Nacional de Desembargadores, com fundamento no seu Estatuto Social e nos termos da Resolução número 1, de 20 de fevereiro de 2021. A honraria é concedida aos agraciados pelos relevantes serviços prestados a esta associação e se destacado com bravura e honradez em seu mistério. Para conferi-la ao agraciado desembargador Marcelo Lima Burratem, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Fernandi Fernandes. Bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, Centro, Rio de Janeiro, o desembargador Marcelo Lima Burratem presidiu a Andes de 2020 até 2023. Atuou como advogado por 5 anos, sendo advogado da Embratel. Foi membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por 20 anos.
Foi também promotor eleitoral e é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde 2010. Atualmente é membro efetivo da Primeira Câmara de Direito Privado. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Foch de Lemos Arigoni da Silva, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para receber sua medalha com os agradecimentos da Andes pelos relevantes serviços prestados à associação. Para conferir a medalha Andes ao agraciado desembargador Fernando Foch de Lemos Arigoni da Silva, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador federal André Ricardo Cruz Fontes, segundo vice-presidente da Andes. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, o desembargador Fernando Foch presidiu a Andes de 2023 até 2024. Tornou-se magistrado em 1984 e foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no dia 24 de outubro de 2005, sendo atualmente membro efetivo da Segunda Câmara de Direito Privado. Para ser agraciado com a medalha da Andes, chamamos a senhora Silvia Pimentel, esposa do homenageado, excelentíssimo senhor desembargador Ademir Paulo Pimentel, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e o excelentíssimo senhor desembargador Roberto Carvalho Veloso, para conferi-la. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Niterói, atual UF, o desembargador Ademir Pimentel foi magistrado do Estado do Espírito Santo e, posteriormente, se exonerando para assumir o exercício da magistratura no Rio de Janeiro em 1976. É desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde 19 de junho do ano de 2000. No magistério, foi professor de Direito Constitucional, Direito Internacional Público, Direito Tributário, Direito Econômico e de cursos de pós-graduação de Direito Constitucional e Processo Civil. Atuou como membro efetivo da 13ª Câmara Cível até a aposentadoria. Senhoras e senhores, neste momento teremos a posse do excelentíssimo senhor desembargador Eduardo Mair na presidência da Academia Brasileira de Letras da Magistratura, ABLM. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Roberto Guimarães, presidente em exercício do Instituto dos Magistrados do Brasil, para dar posse no cargo de presidente da ABLM ao desembargador Eduardo Mair. Se a minha voz chegar ao final, não usarei o microfone. Mas é com um prazer imenso que, como presidente em exercício do IMB, Instituto dos Magistrados Brasileiros, e nesse momento eu outorgo a posse da Academia Brasileira de Letras da Magistratura ao meu querido amigo, professor, como homem, como magistrado e como mestre que é. Então, torno-lhe a posse da presidência da Academia Brasileira, Academia da Magistratura,
Academia Brasileira de Letras da Magistratura. E com muito prazer, após o falecimento de nosso, muito prazer pelo falecimento, mas pelo momento que ele nos proporciona ao Instituto dos Magistrados Brasileiros de poder transmitir a posse ao nosso querido desembargador Eduardo Maia, da presidência da Academia, sabendo que a capacidade dele, como homem da cultura, como professor, como magistrado, ele está mais do que capacitado a levar em frente esta academia recém-criada e que pertence a todos nós, magistrados do Brasil, porque é uma academia brasileira da magistratura, ou seja, todos os senhores que estão acostumados a ser não apenas os profissionais da justiça, mas também dos livros, que estão convidados a participar e a engrandecer o nome da Academia Brasileira de Letras da Magistratura, que deve ser exatamente o núcleo de toda a discussão do direito brasileiro, como citado pelo nosso presidente Fábio Dutra. Tão difícil hoje em dia de se encontrar verdadeiramente. Esta academia tem esta função específica de voltar o direito brasileiro a ser realmente dos tronos da democracia brasileira, dos sustentáculos da justiça e da segurança jurídica que o Brasil tanto precisa atualmente. Porque eu lembro, o senhor, como homem religioso que é, de uma frase de um salmo tão importante, é a justiça e o direito. E neste versículo do salmo está dito: Senhor, o direito e a justiça são o sustentáculo do seu trono. Se eles são o sustentáculo do trono de Deus, quanto mais da nossa vida. Então é com maior prazer que eu outorgo a Vossa Excelência, desembargador Eduardo Maia, a presidência da nossa Academia Brasileira de Letras da Magistratura, que foi criada, como eu disse, pelo nosso querido presidente, o desembargador Fábio Dutra, enquanto presidente do Instituto. Por isso é que ela está ligada ao Instituto, mas daqui para frente alçará seus caminhos. Certificado
para quem não o conhece, que é um homem completo. Foi meu amigo, professor, que me recebeu com todo carinho em sua câmara quando eu fui promovido a desembargador e que me ensinou a ser desembargador. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, dando seguimento a esta solenidade, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Burratem para fazer uso da palavra em nome dos demais agraciados com a medalha Andes. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. E eu, de antemão, obviamente não vou fazer nenhum discurso longo, porque o homenageado aqui é o nosso presidente Fábio Dutra, e, portanto, eu só vou falar e agradecer. Mas não quero deixar de pontuar algumas poucas questões, e eu já mostro a Vossas Excelências que é uma página e meia. Eu quero cumprimentar a desembargadora Cláudia Pires, minha amiga, querida amiga, desembargadora Cláudia Pires, que aqui representa o desembargador Ricardo Cardoso, presidente do nosso TJ-RJ. Quero também cumprimentar o desembargador Sveiter, como o desembargador Ricardo Couto, ambos candidatos a presidente do nosso tribunal. Eu quero cumprimentar vários colegas que estão aqui e que eu chamei, nessas breves palavras, como prata da casa. Temos vários colegas aqui que merecem nossa admiração. Estou vendo o desembargador Henrique, muito prazer, desembargador Henrique, obrigado por estar aqui, presidente do nosso TRE-RJ, o qual eu peço uma salva de palmas também para o nosso desembargador, que não foi mencionado anteriormente. Desembargador Cláudio Melo também está aqui presente, desembargador Abicair, desembargador, vários queridos amigos que estão aqui. E eu quero simplesmente pontuar, colegas, que essa posse da nova administração, do desembargador que aqui toma posse, ela tem um significado importante, porque ela, com isso, ela torna a Andes longeva, isto é, para aqueles que eventualmente achavam que a Andes orbitava na circunscrição do Marcelo Burratem. Isto não é verdade. A Andes foi uma associação criada em 2006, e nós temos aqui o desembargador Cavalieri, que pode dar o atestado, o desembargador Sveiter, que também lembrou, passou por isso. Ela foi criada por uma pequena dissensão entre as demais associações, uma pequeníssima. Na época, se lutava pela aposentadoria aos 75 anos, e a magistratura, na sua maioria de juízes, não aceitava. E, portanto, o desembargador Cavalieri indagou os demais colegas por que não se cria uma associação de magistrados de segundo grau, para pontuar e defender essa classe, essa categoria que nunca tinha a sua representação. E assim foi criada a Andes. E aqui a história diz, nós estamos aqui com o desembargador Cavalieri, né, que foi presidente desse tribunal e que pode atestar o fato. Eu quero agradecer e me veio a incumbência pelo nosso desembargador Fernando Fernandi, diretor da Andes, para falar e para agradecer em nome dos outros dois colegas, desembargador Fernando Foste, que recebe também a medalha junto comigo, e desembargador Ademir, que hoje não pôde estar presente por motivo de saúde, mas mandou a sua esposa, está muito bem representado, desembargador Ademir. Muito bem.
Eu parabenizo os outros dois colegas que comigo recebem hoje a comenda da Andes. Aliás, essa comenda, quando criamos, logo que assumimos a Andes, se destina ao reconhecimento daqueles que prestaram bons serviços ao Poder Judiciário. Assim, o presidente que me substituiu, o desembargador Fernando Foch, na administração da associação, e o desembargador Ademir Pimentel são absolutamente merecedores. Ambos prestigiam a comenda e não ao contrário. Servidores públicos ou agentes políticos, como melhor hoje ensina a doutrina, que exerceram e exercem a judicatura com alto dever cívico e interesse acima de quaisquer outros interesses, notadamente nessa quadra em que o Poder Judiciário vem sofrendo reveses, ora com razão, porém, na grande maioria, sem qualquer justa causa. Pois bem, a Andes foi criada em 2006 na esteira de uma lacuna, já que não havia uma associação de classe que tratasse das especificidades do segundo grau de jurisdição, tal qual a ANAMATRA, a JUF e outras correlatas. A Andes, portanto, seria mais uma a se ombrear às demais na tentativa de pugnar e defender o Poder Judiciário no front legislativo e executivo. Assim, após eleito, assumi em meio à pandemia do Covid em 2020 muitas conquistas, tais como a luta pela recomposição dos subsídios com a mera correção inflacionária, já que hoje, pasmem os senhores, a defasagem do nosso subsídio alcança 52%. Assim, tivemos papel importante juntamente com as demais associações nesse tema. A criação da revista da Andes, com edição de 4 números, ela trouxe temas atuais, como a discussão sobre a inteligência artificial nas decisões judiciais. Tema este já retratado há quase 2 anos, desembargador Cláudio Melo, sendo hoje o tema que se encontra nas mesas daqueles que possuem a missão de regir o Poder Judiciário. Visamos também o fortalecimento associativo com a entrada de novos associados. E, finalmente, quero deixar claro para os que acham que a magistratura, por vezes, é assacada com inverdades sobre os seus vencimentos. A magistratura brasileira é a única que não pode receber verbas atrasadas. É a única. No mundo, o único empregado do Estado que não pode receber verbas em atraso. Quando nós recebemos quaisquer diferenças que sejam, o desembargador Fábio Dutra, é um escândalo nacional. Esquecem esses escandalosos que essas verbas nos foi negada no passado e que todo empregado tem direito, mas a magistratura brasileira não tem. Quero lembrar também um outro fato. Vê-se, ultimamente, alguns magistrados, obviamente, sendo investigados. E nós não somos contra a investigação, jamais seremos. Mas eu pondero a seguinte questão: não é possível se investigar um magistrado aplicando-lhe a pena antes do processo. Essa é a grande questão. Não é possível que desembargador Mair, que se afaste o magistrado, inicie o litis, portanto, no início do processo, sem qualquer possibilidade, naquele momento, de defesa. Então, nós temos que pugnar isso, junto ao CNJ e junto aos órgãos competentes, para que este mal não perdure. Não queremos nenhuma benesse a não ser o ônus ou o reconhecimento de que aquele fato pode não ter ocorrido. O afastamento liminar de um magistrado concursado já o destrói para a vida eterna, saibam, senhores. Muito bem.
passado esse momento denso, mas que eu não poderia, como ex-dirigente de classe, me calar, eu agradeço a presença de todos e, como diz o poeta, eu acho que nós temos que pedir que o acaso nos proteja. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, convidamos todos os membros da diretoria e conselheiros que tomaram posse nesta data para uma fotografia em frente à mesa para o registro oficial.